Bom dia, meus amigos. Vamos para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós temos a questão 470. Encontra-se na parte 2ª, capítulo 9, título da Intervenção dos Espíritos. Vamos à questão 470 com a sua resposta. Pergunta: os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procede desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Resposta: a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, fá-lo por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Meus amigos, esta resposta da questão 470, ela nos alerta que, na realidade, nós atraímos as influências dos espíritos infelizes, porque tais determinações e autorizações de Deus diz respeito à nossa força em repelir, não aceitar essa influência. Porque a resposta aqui é muito clara. Diz o seguinte, uma parte da resposta: pode Deus permitir-lhe que assim proceda, ou seja, os espíritos maus, para vos experimentar. Então nós estamos sendo experimentados para que possamos determinar o bem em nossas ações, em nossa mente, em nosso pensamento. Então, com o material didático para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, a questão do dia 470, o livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Hoje nós iremos nos fixar no capítulo Dentro da Noite. Capítulo Dentro da Noite do livro Obreiros da Vida Eterna. Só para um leve resumo, esse livro diz respeito às questões do desencarne e também noticia uma colônia espiritual chamada Colônia Fabiano, Casa Transitória Fabiano de Cristo, de modo que ela é presidida pela Zenóbia, tem assistência da enfermeira evidente no mundo espiritual Luciana, tem o Jerônimo, que é o instrutor que orienta André Luiz, o próprio André Luiz, Gotuso e demais irmãos que auxiliam a querida Zenóbia, isso no mundo espiritual, no mundo astral, todos eles, é claro, desencarnados. E de modo que eles vão fazer uma incursão na região umbralina e vão passar pelos charcos, onde encontram-se espíritos que transgrediram as leis de Deus e não aceitam a retificação, a correção dos seus próprios atos, sendo recolhidos de hospitais no espaço para poder retomar a vida e reencarnar de novo com o intuito de superar velhos problemas. E eles ficam nos charcos voluntariamente por conta própria, apesar da clemência, dos pedidos a quem porventura esteja trilhando naquele ambiente, como vocês verão. Então, há um episódio em que o André Luiz, juntamente com esse agrupamento, descendo nos umbrais, eles passam nesses charcos e eles começam a escutar clemência, pedido de perdão e auxílio. Esses espíritos encontram-se no charco, nos lamaçais, imersos, escravizados pelos espíritos infelizes, e o André Luiz fica inquieto, com o coração sensível a esses pedidos. E a Zenóbia explica quais as razões de eles não assistir naquele momento. E a explicação é muito sábia. Então eu vou fazer uma leitura a respeito deste capítulo, porque tem a ver com a questão 470, porque a influência dos espíritos maléficos, elas só existem porque nós permitimos. De modo que tais comportamentos dos espíritos infelizes, elas existem porque nós alimentamos, nós criamos vínculos nada agradáveis.
Então existe um comportamento dos espíritos infelizes, irresponsáveis, ainda na vida, na ausência do bem, que eles, por conta própria, querem viver nesse tipo de ambiente. Então, de alguma forma, a questão 470 ela é coincidente com o conteúdo do capítulo Dentro da Noite do livro Obreiros da Vida Eterna. Então, vou fazer a leitura, mas vou fazer isso após o intervalo. Aguardo um pouco, meus amigos, que logo depois eu irei fazer a leitura do capítulo Dentro da Noite do livro Obreiros da Vida Eterna, com o material de auxílio da questão 470 do livro dos Espíritos. Em texto, leitura. Lembrando que eles encontram-se no umbral e o André Luiz começa a ouvir lamentações, pedidos de socorro, de modo que depois a Zenobia vai explicar por que não houve auxílio imediato. Vamos à leitura. Multiplicavam-se as lamentações dos prisioneiros invisíveis da substância viscosa. Diziam: libertai-nos, libertai-nos, socorro, socorro. Cortavam-me a sensibilidade aquelas imprecações pungentes e dolorosas, mas ninguém parou. Seguia a expedição, dirigente e muda. Compreendi que estavam em jogo maiores interesses de trabalho e não insisti. Minha posição era do subalterno chamado a cooperar. Mais alguns minutos e havíamos varado a região dos charcos, penetrando o terreno de configuração diferente. Aliviou-me, de algum modo, o coração condoído. Entretanto, agora, vultos negros de entidades humanas esgueiravam-se junto de nós, aproximavam-se com a visível disposição de atacar, recuando, porém, inesperadamente. Bom, agora vamos, queridos, as palavras da diretora da Casa Transitória. É uma colônia que fica dentro do umbral, a fim de auxiliar esses irmãos infelizes. Palavras da Zenóbia, esclarecendo por que não orientaram, não socorreram esses irmãos que encontram-se no charco. Estamos em reduzido oásis de paz, em meio de extenso deserto de sofrimentos, esclareceu Zenóbia, quebrando um longo silêncio. Agora podemos falar e atender aos objetivos de nossa vinda. Logo após, evidenciando preocupação em sossegar-nos no íntimo, referentemente aos sofredores anônimos que encontráramos no caminho, explicou-nos delicadamente: não somos impermeáveis às rogativas dos nossos irmãos que ainda gemem no charco de dor a que se atiraram voluntariamente. Dilaceram-nos o espírito às imprecações dos infelizes. No entanto, a casa transitória de Fabiano tem-lhes prestado o socorro possível, ajuda essa que até hoje vem sendo repelida pelos nossos irmãos infortunados. Debalde libertamo-los periodicamente dos monstros que os escravizam, organizando-lhes refúgio salutar. Fogem de nossa influenciação retificadora e tornam espontaneamente ao charco. É imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade para as abençoadas lutas do porvir. Meus amigos, essa parte final do esclarecimento da querida Zenóbia, isso no mundo astral, no mundo espiritual, ela concede uma sabedoria, uma orientação. Veja bem o que ela responde nessa parte final. É imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade para as abençoadas lutas do porvir. Ou seja, esses irmãos, como todos nós, vamos nos incluir porque nós somos aprendizes da vida. Não é o ideal porque nós negamos o amor, então precisamos do sofrimento
para que esse sofrimento possa solidificar em nós a vontade, para que nós tenhamos os ciclos de lutas que serão concedidos no futuro, para não incidirmos nos mesmos erros. De modo que a Zenóbia foi muito feliz ao dizer que é importante, é fundamental que o sofrimento venha solidificar a vontade, ou seja, o sofrimento venha provocar em nós a vontade de não viver neste sofrimento. Então, tais sofrimentos forçam em nós uma vontade de não viver aquela experiência novamente. Então, meus amigos, devemos entender que se o mal existe ainda em nós, se a atitude transgressora da harmonia, do equilíbrio ainda vibra, ainda tem vida em nós, é porque nós não sofremos o suficiente para poder superar tais comportamentos, tais sementes ainda impuras no nosso mundo interno. Então fiquemos com esse pensamento profundo da querida Zenóbia, que preside a Casa Transitória Família de Cristo, que encontra-se no mundo espiritual. Então, meus amigos, vamos solidificar a vontade para não incidir mais nos mesmos erros. Fiquem na paz e até outro dia.